Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 30 de junho, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Descanso no Novo Testamento. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Ontem tivemos a oportunidade de estudar um pouco sobre o termo descanso, ou os diversos termos em hebraico que vão aparecer no Antigo Testamento para descrever o ato de descansar. Hoje nós faremos exatamente a mesma coisa, mas no Novo Testamento, já não mais na língua hebraica, mas na língua grega. Existem alguns termos que são utilizados para se referir ao descanso. E uma forma verbal para designar o descanso no Novo Testamento é anapauo, que significa descansar, relaxar, revigorar-se. Essa é uma famosa palavra usada num dos textos mais conhecidos no Novo Testamento, que é Mateus capítulo 11, verso 28, onde Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O termo aliviarei vem do termo grego anapauo, mas ele pode também se referir a um descanso físico. Lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 45, nós encontramos exatamente esse tipo de utilização. O alívio que vai aparecer em Mateus 11, verso 28, é o alívio dos cansaços que advém do pecado, ou até mesmo daquela correria que faz com que você não tenha o descanso para a mente. Mas lá em Mateus capítulo 26, verso 45, o mesmo termo é usado para o descanso físico. O apóstolo Paulo, no final da sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, verso 18, ele vai usar a mesma palavra, mencionando a alegria da chegada de alguns amigos de lá de Corinto, que tinham revigorado o seu espírito. O termo revigorado também é anapauo, ou seja, a chegada desses indivíduos fizeram com que ele pudesse também descansar. Um outro verbo que é usado para poder indicar repouso no Novo Testamento é ressicazo. Ele descreve o descanso sabático dos discípulos enquanto Jesus repousava no túmulo. É exatamente o mesmo termo que é usado para poder descrever tanto os discípulos descansando como também Jesus. Ele também é usado para poder representar uma vida tranquila, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 11. E pode indicar também alguém que não tem objeções. E, portanto, como não tem objeções àquilo que está acontecendo, ele se acalma. Atos capítulo 11, verso 18, vai traduzir como acalmar-se. Mas o verbo que vai aparecer ali também é resicazo, que significa descansar, que significa repousar. Em Hebreus capítulo 4, verso 4, ao descrever o descanso de Deus logo depois da criação, o autor da carta aos Hebreus vai usar um verbo que é katapauo, que significa fazer cessar, trazer ao descanso, descansar. Esse é um termo que é importado da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Curiosamente, essa palavra ela vai ser usada na grande, esmagadora maioria, exatamente em Hebreus capítulo 4. Agora, para a gente poder entender um pouco desse aspecto do descanso, como ele acaba sendo importante no Novo Testamento, há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos, que é Marcos capítulo 6, versos 30 a 32. Nesse texto, de maneira muito especial, o contexto imediato dele é que os discípulos tinham sido enviados por Jesus de dois em dois, numa missão, e agora, quando eles retornam, Jesus percebe que eles estavam cansados. As multidões agora apertavam com Jesus. Então Jesus disse assim, ou Marcos vai dizer assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus, logo depois de terem sido enviados em missão, de dois em dois, e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E Jesus, lhes disse: vinde repousar um pouco.
à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram a sós no barco para um lugar solitário. Esse texto, ele vai mencionar Jesus Cristo chamando agora os discípulos. Ele percebe que eles estavam cansados, estressados, esgotados. E Jesus reorganiza a sua agenda. Será que o que Jesus estava fazendo não era importante? Claro que era. Jesus estava pregando o evangelho, Jesus estava curando pessoas, Jesus estava ensinando a palavra de Deus para aqueles que estavam perdidos nas trevas. Mas quando ele olha para o grupo que o estava assessorando e percebe que eles estavam extremamente estressados, Jesus sai com eles para um tempo de solidão, de tranquilidade. Todos aqueles que trabalham, principalmente com pessoas, e quando se sentem muito estressados, precisam fazer uma pausa. Eu sei que isso é muito complicado no mercado de trabalho hoje em dia. É muito difícil a gente conseguir fazer isso. Mas se colocarmos como prioridade, podemos fazer. Nós vemos Jesus fazendo isso em alguns momentos-chave. No Evangelho de Mateus, por exemplo, no capítulo 14, menciona que logo depois que Jesus recebeu a notícia de que o seu primo João Batista havia sido decapitado pelo Herodes, ele fez a mesma coisa. Ele pediu, nesse momento, ele chegou a pedir, inclusive, que os discípulos o deixassem tranquilo, e ele vai sozinho para um lugar deserto, para estar à parte. Existem momentos em que você precisa recarregar as baterias. E essa ideia de descanso, ela vem exatamente para isso. Mas o mais interessante é que o descanso aqui no contexto do Novo Testamento, ele é sempre encontrado em conexão com Deus. Mesmo quando a ideia do descanso é para refazer as energias físicas, esse descanso é encontrado através de uma ligação com o Senhor Deus. O indivíduo se desliga da correria que acontece à sua volta e então vai descansar no Senhor Deus. Há um texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos hoje, eu gostaria de terminar minhas considerações exatamente com ele, a respeito desse texto de Marcos capítulo 6, versos 30 e 31. O texto termina dizendo assim, olha, eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos que me viam. A sobrecarga é demasiada ocupação com os assuntos de Deus e era um desafio genuíno para os discípulos. Jesus, ele nos lembra de que precisamos proteger a nossa saúde e bem-estar emocional, planejando períodos de descanso. Aqui é uma palavra que eu preciso destacar, é a palavra planejando. Quando nós nos organizamos para que de tempos em tempos nós façamos uma pausa na correria para poder descansar um pouco, quando nós falamos de fazer uma pausa na correria, não necessariamente precisa ser um período longo. Às vezes, com um período curto de descanso, você consegue refazer as suas energias. Porque não se esqueça, quando a sua saúde física e mental chega no esgotamento, pode ter certeza que a nossa sociedade vai te tirar de lá do teu trabalho e vai colocar outro no seu lugar. Nós somos muito facilmente substituídos. É assim que a nossa sociedade moderna trabalha. Por isso, para que não tenhamos que passar exatamente por isso, o Senhor Deus nos deu o descanso. E o descanso, ele deve ser planejado para que de tempos em tempos tenhamos a possibilidade de deixar a nossa mente mais tranquila no Senhor. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que Ele nos dê sabedoria para conseguirmos planejar, inclusive, esses períodos de descanso para a nossa história, para a nossa vida. Ore comigo por isso. Vemos em Tua palavra, Senhor, que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a ideia do descanso é muito importante. E hoje vimos a importância de planejar esses períodos. Ajuda-nos, Senhor, a conseguirmos planejá-los dentro da nossa experiência. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?